ligados aí junto com a gente. Estamos falando ao vivo diretamente do estúdio da TV Mar, aqui com a Rádio Zona Sul. Esta noite maravilhosa, estamos abrindo aqui transmissões para a primeira edição de entrevista com os candidatos à Prefeitura do município do Rio Grande. Hoje nós vamos contar aqui com a presença de 5 profissionais da comunicação que conduzirão este importante momento, trazendo perguntas sobre temas cruciais para a nossa cidade. Saúde, educação, transporte coletivo, segurança e infraestrutura. Cada candidato terá 3 minutos para apresentar as suas ideias e propostas para cada um desses temas. Além disso, teremos 2 perguntas bônus e, ao final, o candidato terá 5 minutos extras para interagir diretamente com você, cidadão de Rio Grande, respondendo às suas preocupações e dialogando sobre o futuro da nossa cidade. O nosso convidado de hoje é o Dr. Esperon, do Democracia Cristã, candidato à prefeitura. Vamos aproveitar essa oportunidade para conhecer melhor as suas propostas e entender como ele planeja transformar Rio Grande em um lugar melhor para todos. Acompanhem com atenção e participem, pois esta é a chance de fazer parte desse importante momento democrático. Neste momento, nós vamos saudar o nosso convidado. Seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor Esperon. Muito boa noite, Marquinhos Xavier. Muito boa noite aos comunicadores que te acompanham nesse importante momento da nossa cidade, da nossa amada Rio Grande, e que se avizinha, né, esse pleito que define novos rumos para nosso município. Bom, é bom lembrar também que os candidatos que aqui estão foram definidos por sorteio, que vocês acompanharam aqui na nossa transmissão ao vivo da Rádio Zona Sul TV Mar. Todo mundo acompanhou, foi encaminhado para assessorias, então, portanto, o nosso primeiro convidado é o doutor Esperon, do DC. Doutor, vamos dar início, então, às nossas perguntas, que são elaboradas pela nossa equipe de comunicadores. Nosso primeiro tema é segurança. Quem vai fazer a pergunta, e já dando o seu boa noite, doutora Renata Negalho. Boa noite, Renata. Boa noite, doutor Esperon. Boa noite, Renata. Estamos à disposição. Muito obrigada, boa noite a todos que nos assistem. Doutor Esperon, quais seus planos, se eleito, para a área de segurança pública, né, principalmente nas áreas de maior incidência de assaltos e arrombamentos? E, se houvessem câmeras conectadas, né, à Guarda Municipal, seria uma saída viável? Bom, candidato, 3 minutos a partir de agora. Muito bem. Em relação à segurança pública, nós nada mais vamos fazer a aplicação na sua íntegra da Lei número 13.675, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, analogamente ao Sistema Único de Saúde, que já é bem mais antigo. Essa lei, ela trouxe vários programas, verbas para os municípios que, infelizmente, não vêm sendo buscados, ou alguns que foram buscados não são aplicados de maneira adequada e não são geridos, na minha ótica, né, e do nosso grupo, de maneira adequada. Como você bem falou, evidentemente, não se admite não haver o cercamento eletrônico em nossa cidade, que nós certamente implementaremos, se for da vontade de Deus, a partir do 1º dia de janeiro de 2025, pois, inclusive, no município, que tem uma peculiaridade, entre tantas outras, mas em relação a esse tema, nós temos poucas saídas do município. Então, não é um custo tão elevado. Também nós estaremos reforçando a situação em relação à violência doméstica, que nós temos dados assombrosos no município. No primeiro semestre, foram 500 mulheres vítimas de violência doméstica. Nós estaremos realmente atacando muito esse tema, fazendo convênios com clínicas de psicologia para mitigar, para trazer apoio psicológico
para as mulheres e as crianças vítimas da violência doméstica, também fazendo com que elas sejam incluídas no mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes, trazendo muitas vezes aquilo que falta para o start. Muitas vezes a mulher fica, pois é dependente economicamente, não consegue se libertar. Também queremos, através de força política, trazer para o município do Rio Grande uma delegacia especializada em crimes contra o abigeato e os crimes rurais, pois isso é uma situação que o nosso interior do município fica extremamente vulnerável, e eu, como morador também do interior do município, do 3º distrito, e como produtor rural da localidade de Povo Novo, sabemos realmente a intranquilidade dos produtores rurais. Também queremos dizer que, como colocasse, os assaltos, principalmente uma situação que nas paradas de ônibus, nos horários fora do pico, as pessoas ficam 2 horas nas paradas de ônibus, realmente à mercê dos milhantes. Fim do tempo, candidato. Obrigado pela sua resposta. Próxima pergunta do tema de segurança será feita pela Rafa Carvalho. Boa noite, Rafa. Boa noite, Marquinhos, boa noite a todos, boa noite, candidato. A minha pergunta para o senhor é: o senhor acredita que a segurança pública de Rio Grande ela deve ser tratada com uma abordagem mais preventiva ou com uma abordagem mais repreensiva? E como isso se traduz em políticas concretas? Muito bem. Rafa, são as duas situações, pois nós precisamos reduzir os índices de criminalidade mudando o perfil socioeconômico da cidade. Infelizmente, nós temos desigualdades sociais abruptas, um município extremamente rico, e isso realmente faz com que haja um ciclo de miséria, e onde há o ciclo de miséria está aí o tráfico de drogas, né, e a insegurança campeia, que nem diz o gaúcho. Então, nós precisamos ter as duas coisas, concatenar e, inclusive, complementando, né, a pergunta anterior, e não deixa de responder a ti, nós precisamos implementar planos socioeducativos para reduzir esses índices, pois senão nós vamos acabar continuamente, né, o termo é popular, enxugando gelo. Então, fazer com que haja empregabilidade quase que plena no município, levar educação financeira às escolas, pois nós sabemos, como profissional de saúde, profissional médico, existem estudos epidemiológicos mostrando que 70% dos casais se separam devido a conflitos financeiros. Então, lá na tenra idade, as pessoas precisam aprender a lidar com o dinheiro. Também queremos a educação de trânsito nas escolas, educação ambiental. Então, o que eu tenho dito ao longo das nossas falas, nos diferentes órgãos de imprensa, que nós queremos, talvez não o termo inovar seja muita pretensão, a importância da transversalidade entre as secretarias, pois o tema segurança passa pela Secretaria da Educação, passa pela Secretaria da Saúde, passa por uma Secretaria de Desenvolvimento para que nós tenhamos emprego. No momento que tem emprego, as pessoas realmente diminuem os índices de criminalidade. Não sei se gostarias que eu complementasse, se foi o suficiente, ou queres que eu estenda mais o assunto, estamos à disposição. O candidato abre mão do tempo, tem 40 segundos ainda. Não, nós temos também que dizer que a Guarda Municipal, os agentes de trânsito vão ser valorizados, e as nossas secretarias, também a própria Secretaria de Segurança e Mobilidade do Trânsito, preferencialmente nós vamos usar servidores do quadro, os servidores concursados, e se porventura tiver outros servidores, nós não vamos usar, vamos dizer, pessoas, vamos dizer, de alta patente, nós vamos usar, se for o caso, oficiais inferiores da Brigada Militar para gerir, pois são pessoas operacionais que estão na rua no dia a dia e realmente sabem atuar. Por exemplo, a própria... desculpa que o... Candidato, terminou o seu tempo, tá? Candidato, agradeço
Agradeço pela resposta, direcionada à comunidade rio-grandina. Neste momento, passamos para o próximo tema, e o próximo tema, escolhido aqui pela equipe de jornalistas que estão aqui, é infraestrutura. Quem vai fazer a primeira pergunta será a Renata. Candidato, quais são as suas propostas, né, para revitalizar o centro de Rio Grande, né, em especial ali o Calçadão, que há muito deixou de ser um centro comercial, né, a fim de atrair investidores, empreendedores, né, uma nova economia para Rio Grande? Muito bem. O centro de Rio Grande e também... Candidato, agora sim, a partir de agora o tempo. Muito bem. Retomando. A revitalização do centro passa por um novo plano diretor para o município, pois nós temos que, com parceria com o Ministério Público, com os representantes do IFAI, do IFAM, do Instituto de Arquitetos do Brasil, delimitar o que é realmente prédios históricos, que, no meu entender, apesar de não ser um técnico, estão confundindo muitas vezes. Claro, todo o seu prédio, quer comercial, quer residencial, ele tem a sua história. Agora, não quer dizer que ele seja de importância histórica. Então, nós vemos um centro que, infelizmente, dia a dia, se tornou uma verdadeira cidade fantasma, deprimente. O Calçadão, não precisamos dizer, imagina a situação das pessoas com dificuldade de acessibilidade, os deficientes visuais. Ainda há poucos dias estive na escola José Álvares de Azevedo, visitando, da qual fui muito bem recebido, nem poderia ser diferente, a gente sabe do trabalho que é realizado nessa entidade importante do nosso município. As gestantes, que precisam caminhar de maneira, né, diferente, por causa... Então, nós queremos que esse plano diretor haja uma reengenharia, as pessoas também voltarem a morar no centro. Tem muitas áreas ociosas, que isso, inclusive, dentro do que eu tinha falado da transversalidade, ajuda até na própria mobilidade urbana. Tem muita área ociosa no centro da cidade do Rio Grande, então nós temos que ter a parte realmente comercial do centro e muitos imóveis que estão ociosos voltarem a ser usados. Mas existem muitos prédios que são listados, que não pode fazer intervenções, isso dificulta muito. Em relação a prédios que estão ali deteriorados, que não está havendo conservação, muitas vezes nós vamos precisar atuar em relação a esses prédios como o IPTU progressivo, o interesse social da propriedade. Mas quem não quer se incomodar não consegue fazer uma ação transformadora da sociedade, né? Quem não quer se incomodar, né, vai pescar, vai para um lazer. Então, para haver mudança realmente, nós precisamos de determinadas intervenções para que haja realmente uma transformação do nosso centro. O centro histórico, os próprios museus ficam fechados os fins de semana. Como é que falar em turismo com os museus fechados ao fim de semana? A biblioteca pública também, esse patrimônio que não é usado de maneira... Candidato, infelizmente chegamos ao fim do tempo. Antes de nós passarmos ali para a pergunta da Rafa, eu gostaria de saudar o pessoal nas redes sociais. Nós estamos lembrando que nós estamos ao vivo pela Rádio Zona Sul e também pelos canais digitais. Canal TV Mar 22 e 522 e também pelo canal da Rede Cidade, canal 14. Nas redes sociais, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Ivan de Lucas, que está acompanhando a gente, está dizendo que está ligadinho, a Ironi Caxambu, José Francisco Oliveira de Mendes, a Kathleen Martins, a Patrícia Fernandes, a Karen Sanches, a Carla Saija, Elivelton Silva, Andréia Oliveira, André Pérez, Elivelton Silva, Oscar Jardim, Helena Silva e tantos outros que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Só agradecer o carinho e a audiência de todos vocês que nos acompanham aqui através das redes sociais e para você que está na sua casa acompanhando através dos canais da TV Mar e também da Rede Cidade. Seguindo aqui o nosso protocolo, a segunda pergunta de infraestrutura, quem vai fazer é a colega Rafa Carvalho.
Candidato, a elevação do nível da Lagoa dos Patos e as inundações frequentes, elas afetam severamente as populações ribeirinhas do município. O senhor tem planos de curto ou médio prazo para oferecer uma maior segurança para essas áreas afetadas, com medidas concretas antes que novas emergências aconteçam? Infelizmente, a gente não tem visto muitos programas de horário eleitoral gratuito, mas me deslocando, pasmem, assistir o programa do Partido dos Trabalhadores, que teve 8 anos no poder, e colocando que já conversou com o presidente para fazer intervenções, mas as mudanças climáticas não são de agora. Isso já vem se arrastando e, infelizmente, se nós não tivermos um plano efetivo de contingenciamento, uma regularização fundiária adequada, nós, através da implantação de bairros populares planejados sustentáveis, nós queremos trazer a segurança que a situação das pessoas que ocupam essas áreas que não são adequadas para a moradia, nós vamos buscar recursos junto à Caixa Federal para, se for, vamos oferecer a oportunidade, não vamos forçar ninguém, pois existem pessoas estabelecidas há muito tempo e, muitas vezes, as pessoas têm comércio, têm determinado ramo de atividade, um salão de beleza, um armazém, estão inseridas naquela comunidade e fizeram a sua vida. Isso é uma coisa muito delicada. Mas nesses bairros, por isso que eu chamo bairros planejados populares sustentáveis, pois além dos equipamentos obrigatórios para esses bairros, vai ser oferecido imóveis comerciais, às vezes como funciona acoplado às suas residências, às especificidades do mesmo ramo que eles atuam, e praticamente, se a comunidade, vamos dizer, em grande parte quiser se deslocar, não vai mudar em nada, não vai haver aquele risco. Então, a dona Joana, que tem um salão de beleza, vai continuar sendo vizinha do Darcy, da Jurema, da Beatriz. Então, nós não vamos fazer de cima para baixo, vamos fazer uma discussão ampla, mas também não vamos ficar à mercê, porque, infelizmente, houve uma verdadeira hecatombe, uma enchente superior à cheia de 41, mas, sazonalmente, tem áreas que não precisam nem ser grandes cheias para serem afetadas. E, evidentemente, que isso faz com que as pessoas não morem com a dignidade. Nós queremos realmente mudar o perfil da nossa cidade, não assistindo mais essa situação. E vamos também intervir com um sistema de bombas adequado. Obrigado, candidato, pela sua resposta. Antes de nós passarmos para o próximo tema, nós vamos faturar um pouquinho, né? Agradecer a lancheria Ponto Quente Lanches, que está há mais de 20 anos na cidade do Rio Grande, trazendo para seus clientes, amigos, um ambiente aconchegante para você se reunir com a família e amigos, para fazer um bom lanche. Contamos com um cardápio variado de lanches e porções para todos os gostos. O melhor lanche da cidade você encontra aqui. Venha nos conhecer na Cristóvão Colombo 537. Também junto com a gente aqui, a melhor qualidade de sinal de internet, você sabe, né? É Ozirnet. Também a nossa grande parceira e também está junto à TV Mar. Outra parceira é a loja Bred Capas, localizado lá no calçadão de Rio Grande, na Bacelar, e também ali no final do calçadão, 2 lojas. São mais de 600 lojas envolvendo aí o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Parabéns à loja Bred Capas, também nossa parceira aqui da TV Mar. Seguindo aqui o nosso protocolo, né, e seguindo aqui também o que foi definido aqui pelos nossos jornalistas, nós vamos para o tema educação. Quem vai fazer a pergunta agora do tema de educação, e já dando boa noite para ele. Boa noite, Jorge Satti. Boa noite, candidato. Boa noite, Marquinhos, e a todos os nossos colegas do Grupo TV Mar Cidade, da Rádio Zona Sul. Agradecendo a audiência estupenda dessa programação. Candidato, tema é educação,
nós vamos tratar de valorização, ele é um tema muito importante. Então, o que eu lhe pergunto? Pagamento do piso nacional, que incide no início da carreira dos servidores. Então, qual é o seu compromisso com relação ao pagamento do piso? A manutenção da carreira dos servidores, ou seja, enquanto pagamento inicial dentro dessa carreira, e a garantia da hora-atividade, que é o tempo de formação, de estudo desses profissionais. Muito bem, professor Jorge Satti, colega municipário como eu, nós somos colegas, eu sou lotado na saúde, o senhor, evidentemente, como professor da rede, também diretor de escola. Nós nos comprometemos com o Magistério Público Municipal, nem poderia ser diferente, porque é uma lei nacional e os municípios devem, dentro da lei das diretrizes da educação, cumprir, que infelizmente não foi cumprido durante os 8 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, e temos informações que em pouco tempo do governo atual foi cumprida. E nós sabemos também, conversando com vários dos seus colegas, que evidentemente todos preferem, tem que ter uma remuneração, melhor querem, mas nós vamos tratar sobremaneira a classe dos professores, que é a mãe de todas as profissões. São as nossas alfabetizadoras, são as tias carinhosas da educação infantil, que a gente lembra com tanta saudade, e os colegas professores, teus colegas, professor Jorge, o que mais eles pediram, até antes do pagamento do piso, que eles sejam tratados com respeito. Isso foi, 90% dos professores que eu conversei me pediram isso, que houvesse um diálogo, um respeito à classe que eles não sentiram agora neste último governo. Também a situação daqueles professores, além da hora-atividade, que vamos evidentemente garantir, a infraestrutura das escolas. Nós queremos criar uma patrulha volante para a manutenção de situações emergenciais, pequenos concertos, percorrendo de segunda a sexta-feira as 76 escolas do município, quer da área urbana, quer da área rural, para evitar, às vezes, catástrofes. É um fio que está exposto, são pequenos concertos, não são situações de reformas, mas pequenas manutenções. Então, um eletricista, 2 servidores de serviços gerais. Pois, por exemplo, visitamos a Escola Porto Seguro, 2 salas destelhadas desde o mês de março. A biblioteca danificada. Não existe laboratório de informática, então temos um absurdo, né? Há quantos anos nós estamos na era digital e a escola não tem um laboratório de informática? Então, realmente, nós vamos atuar fortemente na educação, valorizando a carreira, e não vai ter corte de benefício para depois mandar cartinha para entrar na justiça e aí ganhar dinheiro e o cidadão que paga o seu IPTU tem que pagar a conta. Não, nosso governo não tem esse tipo de jogada. Fim do tempo, candidato, agradeço pela resposta. Próxima pergunta do tema educação. Quem vai fazer é a Renata. Candidato, a diversidade de gênero, né, é um tema premente na sociedade, né, e como tal deve ser discutido em sala de aula. E qual a sua posição sobre o debate acerca do uso da linguagem neutra nas escolas? Essa é uma situação cada vez mais presente. Nós, dentro da pluralidade da sociedade, nós temos que, evidentemente, respeitar e aceitamos, né, o que não poderia ser diferente. O debate, o que nós não podemos aceitar é, vamos dizer, uma cartilha impositiva que o governo federal tenta, de cima para baixo, dizer situações que, vamos dizer, do ponto de vista cristão, não pode ser aceita. Eu acho que, vamos dizer, cada um tem a sua liberdade, mas não pode ser uma política institucional a ponto
de induzir as pessoas. Acho que tem que aprofundar o debate, mas não querer orientar de uma maneira que as crianças, vamos dizer, do ponto de vista, vamos trazer para a nossa área, para a psiquiatria, para a psicologia, onde está sendo estruturada a personalidade. Existe um momento que a pessoa começa a se identificar, estruturação da personalidade, e criar um conflito, né? Uma verdadeira situação que dificilmente, para o resto da vida, vai deixar marcas indeléveis na pessoa. Então, isso é uma coisa que tem que ser realizada com muito cuidado, com ter profissionais dentro da escola, psicopedagogas, psicólogos, muitas vezes dialogando com neuropsiquiatras, até que quase que não existe, vamos dizer, no mercado. Então, realmente, somos favoráveis, mas com muita responsabilidade e com preparo dos docentes, oferecer aos profissionais, aos educadores, condições para que façam esse debate. Não é simplesmente achar que de uma hora para outra vai mandar um pacote e isso vai ficar Copa Franca, essa discussão. Não. Realmente somos favoráveis, mas com o preparo das pessoas que vão trabalhar e, inclusive, evidentemente, todos nós viemos de educação diferente, que a educação vem de casa, a escola dá conhecimento. Então, cada família tem, né, uma maneira de discutir essa situação em casa, e as pessoas que estão lidando na escola têm que fazer um entrelaçamento com as famílias, né? Agradecemos, né? Agradecemos pelo tempo. Nós queremos agradecer mais uma vez, né, a Ponto Quente Lanches, nossa parceira aqui desta... o melhor lanche da cidade do Rio Grande, lá na Cristóvão Colombo, a Ponto Quente Lanches. Também a nossa parceira, a Ozirnet. Você sabe, para ter uma internet de qualidade na sua casa, você pode sempre buscar a Ozirnet, que é a melhor internet que nós temos aí na cidade de Rio Grande. Também junto com a gente está a loja Brad Capas. 2 lojas para melhor atender você aqui na cidade de Rio Grande. 2 lojas localizadas no calçadão de Rio Grande. Você chegou na entrada do calçadão, já encontra uma loja. Se você vir lá pelo lado do BGV, quem vem lá do bairro Getúlio Vargas, entrar pelo final do calçadão, o famoso final do calçadão, na metade ali você já vai encontrar a 2ª loja da Brad Capas. Agradecer aos nossos parceiros, obrigado por estarem sempre junto com a gente. Bom, o próximo tema, candidato, que nós vamos falar agora é o tema de transporte público. Transporte público também é um bom tema que foi definido aqui pela a nossa comissão aqui que nós temos de jornalistas, e quem vai perguntar, já dando boa noite, muito boa noite, Vini Saija. Boa noite, Marquinhos, boa noite a todos. Candidato, Rio Grande é uma cidade que tem sérios problemas com o transporte coletivo. Um dos poucos pontos positivos do sistema na cidade é a estrutura da integração da junção junto à estação rodoviária. No entanto, no seu plano de governo, o senhor fala em extinguir a estação junção. A pergunta que fica é: qual é o objetivo dessa ação e como isso vai ser benéfico para a comunidade rio-grandina? Na realidade, eu não vejo ele como tão benéfico assim, pois, evidentemente, é um dos gargalos dos congestionamentos. As pessoas, após terem trabalhado um dia inteiro, levarem um tempo realmente demasiado para se deslocar. Porque, evidentemente, até nós fazermos que o nosso centro comece a ser ocupado novamente, a maioria das pessoas estão morando cada vez mais, migrando para o Cassino, para o Senandes, e eu acho que nós precisamos daqui a pouco, né, através de um estudo técnico mais aprofundado, tem que ter um sistema binário, uma elevada. Será que não, um viaduto não ajudaria? Então, em relação a essa situação, nós precisamos realmente fazer um estudo mais aprofundado. E, por favor, me complementa um pouquinho mais a tua pergunta.
Sim, na realidade, eu me refiro ao ponto de ônibus da integração da Sim. Assunção, onde praticamente todas as linhas de ônibus da Claro. cidade passam por lá. Certo. Extinguido esse ponto, como a população vai ter acesso a essas linhas? Ela vai ter acesso aqui na própria Praça da Tamandaré, onde ocorria anteriormente, e nós não queremos basear também, isso é uma coisa que talvez não ocorra nos 4 anos de governo, mas tem que ser dado um start. Nós temos, os ônibus têm que passar a ser elétricos, mas não muda nada. Mas, por exemplo, na época que o transporte coletivo era altamente rentável, e nós tínhamos uma empresa que mandava e desmandava no cenário político, hoje o transporte coletivo, inclusive, muitas cidades têm que subsidiar. Até hoje, esse projeto político dos 2 partidos que tiveram no governo há quase 30 anos, iriam licitar e não foi licitado esse transporte coletivo. Dizem que talvez as empresas não tenham interesse. Mas nós tínhamos pronto uma ferrovia que vinha lá da Zona Oeste até a Estação Marítima. Ali estava pronto para fazer um transporte coletivo popular, de repente, hoje, R$2, um bate e volta, e transversalmente nós termos micro-ônibus ligeirinhos para, vamos dizer, as pessoas na parte transversal da cidade se deslocarem. Nós vemos um transporte que as pessoas, no horário do pico, andam umas em cima das outras, desconfortáveis, depois de terem trabalhado, e nos outros horários, as pessoas estão esperando 2 horas e tanto nas paradas, não sabem que horas vai chegar o ônibus. Candidato, terminou o seu tempo, agradecemos aí pela resposta. Próxima pergunta do tema transporte público, quem vai fazer é o Jorge. Candidato, este é um tema complexo, ele tem diversas variáveis, como mobilidade, infraestrutura, renovação da frota, o horário de atendimento ao público, e eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor pretende equacionar este problema que aflige a maioria da nossa comunidade que depende desse serviço. Sem dúvida, é um dos calcanhares de Aquiles da administração pública e, já falei anteriormente, de repente, a possibilidade de um trem de passageiros, a própria Rumo, que é concessionária do sistema de trens no país, daqui a pouco tem locomotivas que não servem mais para transporte de maior distância, daqui a pouco fazer uma concessão para essa empresa também passa pela licitação. Não podemos ficar com permissões precárias para operacionalizar o sistema de transporte público. O transporte público, realmente, a maior parte, a massa trabalhadora, depende do transporte público. É uma situação em que a própria a poluição que vários ônibus desses causam, nós temos que usar o opacímetro, até temos que checar, pois foi comprado esse equipamento e, pelo que eu sei, nunca foi utilizado. O opacímetro é o equipamento que mede o nível de poluição que cada veículo emite, né? E fiscalizar esses veículos. Cobrar de quem está operando o sistema. Então, em relação ao transporte público, nós também não podemos ficar baseados, ao meu ver, nesse transporte tradicional. Temos que trazer alternativas para a população que não fique refém apenas do transporte de ônibus, nesse transporte tradicional. Ainda temos 1 minuto, podemos interagir um pouco mais. Não, tranquilo. Me reforça a tua pergunta, por favor. Como o senhor mesmo colocou, né, existe um calcanhar de Aquiles, que é a questão do transporte, e ele aflige a maioria da sociedade rio-grandina, e o senhor falou agora em outras alternativas. Que alternativas seriam estas? Como falei anteriormente, vamos reforçar.
quem sabe o trem de passageiros não seja. Nós estamos numa cidade plana, mais uma característica sui generis de Rio Grande, em relação até paulatinamente ecologicamente corretos, a implantação gradativa de ônibus elétricos, que evidentemente a energia limpa não vai poluir e vai baixar o custo, inclusive, da operação do sistema, uma passagem mais acessível para todos. Candidato, agradecemos, terminou o seu tempo, agradecemos pela resposta. O próximo tema que nós vamos falar agora é saúde. Quem vai perguntar, a fazer a primeira pergunta sobre o tema saúde, é a Rafa. Candidato, no seu plano, o senhor propõe a criação de um hospital comunitário rural na Vila da Quinta. Considerando as dificuldades financeiras e a atual precariedade de muitos postos de saúde, como o senhor pretende viabilizar os recursos para construir e depois, principalmente, para manter o bom funcionamento desse hospital? Muito boa a tua pergunta, Rafa. Dinheiro existe, precisa realmente bons projetos. Evidentemente, não viria do orçamento municipal, iríamos através do BRDE, Badesul, a própria Caixa Econômica Federal, existem linhas específicas. Agora, o importante que dizes muito bem, é em relação a construir os prédios com maior ou menor dificuldade são construídos. O difícil é manter esses prédios e fazer com que uma estrutura hospitalar funcione. Como eu bem disse, é um hospital rural. Um hospital, eu trabalhei na cidade de Joinville, trabalhei também lá no distrito de Piraberaba, inclusive residi, não era residente. Eu já era médico especialista e morava, né, nesse hospital, no distrito de Joinville, mais ou menos semelhante à Vila do Quinta, um distrito rural, mas tinha bastante indústrias, inclusive a Consul se localiza lá e outras empresas. E nós vemos a importância estratégica da Vila da Quinta, onde também na área da saúde a importância de ter um CRAS, pois facilita, né? Hoje a Quinta ela tem uma população maior que muitos dos 497 municípios. Mas para a construção desse Hospital Municipal Rural, nós precisamos criar no município uma fundação municipal de saúde para ser um instrumento importante da Secretaria de Saúde, ajudar na gestão, pois esse hospital, na realidade, teria, através da fundação, a contratação, através de concurso público, evidentemente, da qual nós somos favoráveis, inclusive eu sou servidor público municipal e federal através de concurso público, nunca ocupei nenhum cargo por apadrinhamento político. Então, essa fundação municipal de saúde iria gerenciar e com os associados, pois seria um hospital vamos dizer, da própria comunidade, por isso comunitário. E o quadro adviria de egresso da Fundação Municipal de Saúde. Seria uma empresa pública de direito privado, como é a EBSER hoje na Universidade do Rio Grande. Candidato, ainda tem 30 segundos. Desculpa, eu olhei errado e realmente esse tema é a menina dos meus olhos como profissional da saúde. E, claro, são muitos temas, a cidade, infelizmente, para onde a gente olha, qualquer dos vetores, mas a geração de empregos e a saúde realmente tem que ser carro-chefe da nossa administração. Havendo pleno emprego, as pessoas têm condições de dignidade, muitas vezes, de buscar a saúde, que muitas vezes não é encontrada de maneira adequada. Fim do tempo, candidato. Candidato, agradecemos pela sua pergunta, né, respondida da Rafa. Vamos para a segunda pergunta do tema saúde. Quem vai perguntar ali é o Vini Saija. Candidato, o senhor como médico tem boa parte do seu plano de governo com propostas para a área da saúde. Um questionamento que eu acho que muitos rio-grandinos se fazem e que acho que gostariam de ouvir isso de todos os candidatos. Em relação às unidades básicas de saúde, os postinhos de saúde nos bairros de Rio Grande, qual é a sua proposta para agilizar o tempo de espera
dentro dessas unidades, que hoje é um problema grande quando a gente conversa com a comunidade. Muito bem. Eu, inclusive, sou médico também especialista, apesar da minha especialidade primeira é a ginecologia e obstetrícia, acabei fazendo especialização em saúde da família, aqui na FURG, e atendo na comunidade onde eu resido, em Domingos Petrolini, que é uma localidade do distrito de Povo Novo. Então, conheço muito bem. É muito fácil falar em prevenção, em atenção básica, mas não, infelizmente não tem a vivência. Uma das situações que eu vejo vamos dizer, a situação das receitas de uso contínuo, do hipertenso, do diabético, da pessoa que está na saúde mental, que precisa de remédios de uso contínuo. Então, muitas consultas, às vezes, é para renovação de receita. Então, nós precisamos criar uma central de receitas e isso vai fazer com que sobre o maior número de consultas. Nós temos que, inclusive, eu acho que, inclusive, a atenção básica, lógico que tem que melhorar bastante, mas não é o calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles é depois de ter sido feitos os diagnósticos, ou quando precisa selar o diagnóstico, ou uma investigação maior, é a consulta com o especialista. Por isso que nós propomos, ali no plano de governo, a inclusão de médicos especialistas na estratégia de saúde da família. Mas esses profissionais, por que não estão? Porque, na realidade, no quadro do município, os especialistas recebem menos que o médico da estratégia de saúde da família. É lógico que o médico da estratégia de saúde da família tem que ser cada vez mais valorizado. Mas, ao mesmo tempo, o especialista não pode ser punido, pois ele tem, não é que o outro não seja especialista, é especialista em saúde da família, mas o especialista, daqui a pouco, que vai fazer uma cirurgia, que vai fazer um exame de imagem, ele, dentro do mercado, infelizmente, a valorização dele é maior fora do quadro da prefeitura. E aí não se consegue médico para isso. Então, nós temos que fazer realmente um plano de cargos e salários dentro da prefeitura como um todo, pois o operário, pasme, ganha menos de um salário mínimo. Ele acaba ganhando mais, porque daqui a pouco ele recebe uma insalubridade, ele recebe uma hora extra, e também contratar profissionais por preço fora do mercado, jamais vai se conseguir. O salário pago para os profissionais da área da enfermagem, da medicina, são os piores do estado do Rio Grande do Sul. Então, o quarto PIB do estado, por que paga salários tão baixos? Uma vez, inclusive, eu escutei um político dizendo que médico era muito barato, era igual a branco e sal. Então, imagina tratar com esse tipo de tratamento um médico, né? Bom, professores candidato, mesmo não são valorizados com o piso nacional. Agradecemos, candidato. Infelizmente, encerrou o seu tempo. Agradecemos aí pela sua resposta e sua generosidade dentro do tempo, tá? Queremos agradecer mais uma vez aí a Ponto Quente Lanches, nosso grande parceiro. Dar um abraço para o Cristiano. Também para o Alisson, lá da Brad Capas, também é nosso parceiro. E também se somando a gente, agora a Ozirnet, porque entendemos que a melhor qualidade de internet está com a Ozirnet, a nossa parceira também aqui da TV Mar e da Rádio Zona Sul. Candidato, hoje nós falamos sobre segurança, infraestrutura, educação, transporte público e também saúde. Temas que são importantes para a nossa comunidade rio-grandina. Agora chegou a hora do senhor responder 2 perguntas bônus, conforme nós elaboramos junto a todas as assessorias. Agora nós vamos para as perguntas bônus. Quem vai fazer a primeira pergunta bônus é a Rafa. Candidato, a minha pergunta será no eixo da cultura. Na sua proposta de governo, o senhor mencionou a realização de festivais anuais de música. Então, como o senhor pretende diversificar esses eventos para incluir artistas locais de Rio Grande de diferentes gêneros para garantir que a população tenha um acesso mais amplo a essa cultura? Sem dúvida. Nós, muitas vezes, vemos, lógico, artistas regionais, nacionais, a peso de ouro. Nós vamos valorizar os diferentes gêneros da manifestação cultural, quer da música,
da dança, do teatro, e, evidentemente, nós temos que ter uma bolsa, inclusive, para os nossos artistas. Mas não situações sazonais, eleitoreiras, próxima da eleição, como vem ocorrendo não só na parte da cultura, mas também na parte da infraestrutura, desculpa o termo, uma lambidinha de asfalto em algumas artérias, caminhões de lixo depois dessa catástrofe que todo mundo... O município teve o campeão no índice de leptospirose, agora nos últimos dias, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Não estou fugindo do tema, estou só... Claro, sem dúvida, do mas... tema cultura, tá? Cultura. Evidentemente que nós vamos valorizar festivais de música nativista, festival de música gospel, pois eu sou o autor do Dia Municipal da Música Gospel. Dia 14 de novembro é o Dia da Música Gospel. Quando assumi a Câmara de Vereadores, das poucas vezes que assumi, tive a felicidade, Deus me ajudou a aprovar unanimemente pelos meus colegas vereadores naquela época, esse dia, que o objetivo da criação do dia foi que, através dali, fosse o embrião de buscar, através, de repente, da Lei Rouanet, incentivos para começar um festival local, um festival, daqui a pouco, regional, e atrair o turismo religioso. Pois nós temos várias romarias, temos a nossa romaria aqui de Nossa Senhora de Fátima, que atrai alguns visitantes, temos romaria em Santa Maria, Aparecida em São Paulo, e, ao mesmo tempo, seria, desde que tivesse sido aplicado, ter começado pequeno, uma coisa mais importante é a evangelização através da música, mas, levando para o lado econômico, perdemos até hoje de bons projetos para atrair, então, e começar um festival de música gospel. Também, em relação, você falou em música, por que não criar também um festival gastronômico em cima do pescado, no cassino, durante o inverno? Oportunizar que aquelas pessoas que nunca degustaram as nossas iguarias, e até em relação ao Balneário Cassino, trazer turistas fora da temporada. Candidato, a gente agradece. Candidato, agradecemos, né? Terminou o seu tempo. Muito obrigado pela sua resposta. A nossa segunda pergunta, bônus, conforme também acertado com todas as assessorias, quem vai perguntar é o Jorge Satti. Candidato, o tema é turismo, que é um setor que gera emprego e gera renda, importante numa cidade como a nossa, e consta lá no seu plano de governo a implantação de um teleférico, ligando o centro da cidade às ilhas. Então, a minha pergunta é em que sentido? Por que o senhor considera execuível este projeto? De onde viriam os recursos para a implantação deste teleférico? E quais estudos que a sua equipe realizou apontando nessa direção? Muito bem. É lógico que as medidas em relação ao turismo, acabei de falar na possibilidade de turismo religioso, nós temos o turismo realizado, uma cidade voltada ao mar, temos lagoas, mas especificamente parece que é uma coisa muito, talvez até utópica, de megalomaníaca, ter um teleférico. Na realidade, evidentemente, não existe recurso no orçamento do município, mas o porquê, daí a pouco até recursos internacionais, nós teríamos ali na Henrique Pancada, ligando o continente até a ilha, não, além de servir para o turismo, seria uma maneira fácil, barata, dos ilhéus, inclusive dos próprios produtos, virem até o continente. Então, buscar recursos, nem que seja concessão de longo prazo, pois temos aqui essa maravilha da natureza, que ali nós poderíamos ter, imagina, um pôr do sol, degustando iguarias, criar uma marca
um selo dos produtos de Rio Grande. Existe os doces de Pelotas, conhecidos internacionalmente. Por que não serem conhecido o camarão rosa, que é de Rio Grande, é levado para outras cidades? Ao mesmo tempo, esse teleférico, ele, evidentemente, as pessoas viajam para ver o Cristo Redentor Encantado. Lógico, turismo religioso, né, uma obra magnífica, mas aqui nós temos a natureza, só falta o equipamento. Então, nós faríamos uma concessão com investidores até internacionais para viabilizar a implantação desse teleférico. Quais foram os estudos da sua equipe que apontaram nessa direção? Evidentemente, ainda temos 40 e poucos segundos. Nós, para ser realmente, né, não poderia ser diferente, nós não temos nenhum contato, não estamos aí de maneira eleitoreira e responsável. Simplesmente foi o nosso grupo pensando porque nós temos que inovar, não vamos ficar na mesmice. Não é assim megalomania nem utópico, temos que pensar grande. Quem pensa pequeno se achica. Então, temos Rio Grande, quantos pioneiros, nós tivemos a primeira refinaria do estado, do país, em 1937. Por que não Rio Grande ser inovador? No seu tempo, agradecemos pela sua resposta do tema da pergunta bônus turismo, que foi feita pelo Jorge Satti. E, neste momento, queremos agradecer mais uma vez a Ponto Quente Lanches, que é a nossa parceira, a Ozirnet e também a loja Brad Capas. Neste momento, candidato, nós temos o tema final, tá? Tema final de 5 minutos, o tema que o senhor se dirige à comunidade rio-grandina, e o senhor pode ficar aí com um tema livre, do qual o senhor vai falar diretamente com toda a comunidade rio-grandina. Seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Muito bem, vamos começar pelos agradecimentos à TV Mar, ao seu cast de comunicadores que nos deixaram assim realmente revigorados nessa nossa caminhada, que também agradecemos às pessoas da área urbana, aos nossos municípios também da área rural, agradecer por estar sendo muito bem recebido, as pessoas realmente querendo, não, a gente vê falar em continuar a mudança, que é uma mudança para pior, ou falar em reconstrução, mas tiveram 8 anos o Partido dos Trabalhadores para reconstruir e não deram o recado. Agora, nós, voltando em relação a ter um mandato à frente da Prefeitura Municipal a partir de 1º de janeiro de 2025, um mandato propositivo, nós também temos que reforçar que nós teremos uma supersecretaria da agropecuária, cooperativismo e da pesca, com a implantação de, no mínimo, com esse mercado consumidor que nós temos de mais de 200 mil pessoas, que no mínimo o município do Rio Grande, com a riqueza que tem no seu interior, seja autossuficiente no abastecimento da produção primária. Pasmem os senhores, as senhoras que nos escutam, nós não produzimos 1 quilo de embutido na cidade do Rio Grande. Temos cidades, a maior parte das cidades do estado do Rio Grande do Sul vive muito obrigado da agropecuária. E nós temos aqui os mais diferentes tipos de solo dentro do município, riqueza em água. Olha o que é o canal do São Gonçalo, que depois de ter feito pelo governo militar o canal adutor, eu me recordo, Jorge, lá no cassino, as casas ali na região central, tinha que ter bomba porque faltava água no cassino, ficou resolvido. Então, no nosso interior do município, nós podemos ter, desde da horticultura, da pecuária leiteira, da pecuária de corte, por que não investir maciçamente em fruticultura? Alguém tem que dar o primeiro passo. Porque a Ilha dos Marinheiros já foi celeiro, na década de 40 deu uma peste, não produz mais nada. Não, mas nós temos aqui do lado, em Pelotas, a Embrapa de clima temperado. Nós temos áreas arenosas que são semelhantes
as áreas do Arizona, onde é produzido o mirtilo, uma fruta de alto valor. O município já produziu 60, 80 mil quilos de leite por dia. Hoje o leite é beneficiado no município de Teotônio, o produtor rural paga mais de R$1 de frete, que fica por conta do produtor. Agroindústrias, nós temos uma produtora na Palma que precisa trazer uva de Caxias para fazer suco de uva, na Ilha dos Marinheiros trazer uva também de Caxias, Farroupilha, fazer o jurupiga. Isso não é, nós no século XXI, com a tecnologia que existe, com o solo, com as pessoas, os jovens querendo ficar no campo, nem todo mundo vai trabalhar no polo naval. A agropecuária emprega muito. Nós também queremos trazer para a geração de emprego, como eu disse, a menina dos olhos, inovações como a Universidade do Cavalo. Muitas pessoas me perguntam hoje o que é a Universidade do Cavalo. A universidade vem de universo. Na realidade, essa universidade, até vislumbro, nós temos ali a antiga FEPAGRO, em Petrolina, que é uma área maravilhosa, às margens da BR-392, que pode albergar essa universidade, onde nós estaremos formando, certificando. Em São Paulo existe essa universidade, onde, certificando treinadores, nós temos aqui vários ginetes campeões do freio de ouro, como exemplo o José Fonseca Macedo, o conhecido Zeca Macedo. Toda a cadeia produtiva. Então, para ingressar na nossa universidade, não precisa... são pessoas de diferentes culturas, diferentes níveis de escolaridade. São pessoas que vão aprender como confeccionar a selaria, o manejo, a nutrição, trazer diferentes raças, até animais da raça Perche, normando, para atração animal na Ilha dos Marinheiros, porque os terrenos são propícios para tratores de pequeno porte ou cavalos dessa raça. Então, nós queremos inovar, trazendo geração plena de emprego, saúde e bem-estar. Com a tua ajuda, a Democracia Cristã 27 vai fazer um baita abraço a todos. Candidato, agradecemos, né? Seu tempo excedeu. E assim, eu quero começar agradecendo a todo o nosso time. Agradecer. Obrigado, Rafa. Muito obrigada, Marquinhos. Obrigada, candidato. E muito obrigada ao público que está assistindo. Muito obrigado, Vini Saija também, participando junto com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Renata Negalho. Eu agradeço quem esteve conosco, o candidato e o pessoal que esteve junto com a gente aqui. Também agradecer o Jorge Satti. Muito obrigado, Marquinhos, ao candidato doutor Esperon, aos nossos colegas e a toda a nossa audiência do Grupo TV Mar Cidade. Bom, neste sentido, gostaria de agradecer também ao doutor Esperon. Boa sorte na sua caminhada, doutor. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Assim, nós encerramos, portanto, a nossa primeira série de entrevista com os candidatos à Prefeitura Municipal do Rio Grande. Um programa rápido, mas que também responde muitos questionamentos. Sem ficar massivo, assim fica bom para a nossa comunidade rio-grandina, trazendo assuntos de grande relevância a todos vocês. Agradecemos a nossa audiência, para você que esteve aqui na rede social do Facebook da Rádio Zona Sul, também no canal 22 e 522 da TV Mar e também no canal 14, a Rede Cidade. Voltamos amanhã com o nosso próximo convidado, definido por sorteio. Quem estará junto com a gente é o candidato Fábio Branco, do MDB. Muito obrigado a todos e uma boa noite.